Olá, meu nome é Tami Duarte, sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é sobre porcentagem. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações. Porcentagem. A porcentagem nada mais é do que uma fração centesimal. O que é uma fração centesimal? É uma fração cujo denominador é 100. Então, por exemplo, 25%. 25% é o mesmo que 25 por 100. Ou seja, é como se eu tivesse pego o meu todo, dividido em 100 partes e pego 25. Então, eu peguei 25 partes de um total de 100 partes, ok? Bom, a porcentagem de 25%, por exemplo, a gente pode escrever então como 25 por 100 e a gente também pode escrever na forma decimal. Se eu fizer aqui 25 dividido por 100, vai dar 0,25. Então, são duas maneiras aqui de representar os meus 25%, tá? Lembrando aqui que quando a gente divide um número por 100, um número que não tem vírgula, né, um número inteiro, como o 100 tem 2 zeros, esse número vai ter duas casas após a vírgula, tá? É uma maneira prática da gente conseguir passar para decimal. Existem muitas maneiras de calcular porcentagem, de resolver exercícios de porcentagem. Eu vou falar aqui de 3 maneiras: utilizando fração, utilizando números decimais e utilizando a regra de 3, tá? Não são as 3 únicas maneiras, existem outras maneiras de calcular porcentagem, tá? Na verdade, assim, cada exercício pode ser feito por muitos caminhos diferentes. Então, eu vou falar aqui sobre essas 3. Primeiro, utilizando fração. Eu gosto bastante dessa maneira de calcular as porcentagens, utilizando a fração, quando a gente vai fazer o cálculo na mão, quando a gente não tem uma calculadora para utilizar, tá? Então, isso para uma prova é bastante interessante. Como que fica? Olha só esse primeiro exemplo. 40% de 120. A primeira coisa que vocês vão fazer é passar esse 40% para fração. Bom, 40% é 40 por 100. Muito bem. D em matemática é vezes, tá? Sempre que vocês têm um D alguma coisa, significa vezes alguma coisa. Então, seria vezes 120. Pronto, é essa conta que a gente tem que fazer. Então, é 40 vezes 120 dividido por 100. Ou a gente pode dividir por 100 primeiro e depois multiplicar pelo 40, tá? A ordem aqui não importa. Se você vai multiplicar primeiro ou se você vai dividir primeiro, não importa, vai dar na mesma. Bom, nesse caso especificamente, dá pra gente cortar os zeros aqui. Então, corta, porque isso facilita muito o cálculo. Eu posso cortar, por exemplo, esse zero com esse e esse com esse. Olha só, o meu número de baixo aqui, deixa eu arrumar esse zero, foi embora, tá? Ficou 1, dividir por 1, dá na mesma, né? Então, eu só preciso fazer aqui 4 vezes 12. 4 vezes 12 é 48. Então, pronto, 40% de 120 é 48, tá? Fica bem tranquilinho de fazer utilizando esse método. Vou colocar um outro exemplo aqui. 12% de 250. Então, vamos lá. Escreve o 12% na forma de fração, então seria 12 por 100. O D é vezes 250. Nesse caso aqui, a gente só tem um zero na parte de cima, né? Então, só vai dar para cortar com um zero do 100. Então, vai ficar 12 vezes 25 dividido por 10. O que eu vou fazer aqui agora? 12 vezes 25, tá? Vou fazer a continha aqui embaixo. 12 vezes 25. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1, 5. Mais 1 é 6. Pula uma casa. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Soma 0, 10 vai 1, 3. Deu 300. Então, 12 vezes 25 é 300 e ainda falta eu dividir por 10, tá vendo?
Só que agora, como 300 tem 0, dá pra gente cortar. 300 dividido por 10 é 30. Então, pronto, 12% de 250 é 30. Mais um exemplo, 8% de 25. Dá uma pausa no vídeo e tentem fazer aí antes de mim, tentem fazer sozinhos. Deu? Então, olha só, primeiro passa para a fração, 8 por 100, o D é vezes, então vezes 25. Aqui não tem nenhum zero pra gente cortar com os zeros do 100, então a gente vai ter que fazer 8 vezes 25 mesmo. Vou colocar o 25 em cima aqui porque eu prefiro, lembra que a ordem não altera. 8 vezes 5 é 40, 8 vezes 2, 16, mais 4 dá 20, então é 200. Então, agora vai ficar 200 dividido por 100. 200 dividido por 100, 2, tá? Daria para cortar os zeros aqui. Então, 8% de 25 é igual a 2. Ok, então esse é o método que a gente pode utilizar usando a fração mesmo. Eu gosto bastante dele porque como em muitos casos a gente consegue fazer esse esquema de cortar o zero, acaba facilitando bastante na hora de fazer as contas. Beleza, a gente vai ver agora usando o número decimal, tá? Se por um acaso você estiver fazendo o cálculo de porcentagem não numa prova, né, no dia a dia, se você tiver uma calculadora, esse método aqui eu acho que para calculadora ele fica um pouco mais simples, tá? É que nem sempre a gente pode utilizar uma, né? Bom, 20% de 240. Olha só, 20%, deixa eu fazer aqui primeiro. 20%, lembra que é 20 por 100, e se eu for passar para decimal, fica 0,20 ou 0,2, tá? Poderia cortar o zero aqui, 0,2. Então, 20% de 240 vai ser 0,2 vezes 240, tá? Então, essa conta aqui que a gente tem que fazer. 2 vezes 240 dá 480. Então, 0,2 vezes 240 dá 48. Pronto. 20% de 240 é igual a 48. Mais um exemplo. 10% de 535. 10%... Eu tô fazendo aqui no cantinho, mas é claro que você já pode pôr direto, né? Só para todo mundo entender. 10%, posso cortar aqui o zero, é 0,1, tá? 0,10 ou 0,1. Então, seria 0,1 vezes 535. Olha só, se eu fizer uma vez 535, dá 535. Como é 0,1, então tem que ter uma casa após a vírgula. Vai ficar 53,5, tá? 10% de 535 é 53,5. Mais um exemplo. 5% de 12. 5%. 5% é igual a 5 por 100, que é 0,05. Toma muito cuidado aqui, porque não é 0,5, é 0,05. 0,5 é 50%, tá? Bom, então vai ser 0,05 vezes 12. Se eu fizer 5 vezes 12, vai dar 60. Como é 0,05, é 0,60 ou 0,6, tá? Então, 5% de 12 é 0,6. Muito bem, então assim foi utilizando a porcentagem na forma decimal. Agora, a regra de 3. A regra de 3 eu gosto bastante porque ela nos permite resolver facilmente outros exercícios de porcentagem quando a gente tem outros tipos de pergunta, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Se eu tiver aqui, né, que resolver 60% de 25, eu vou fazer utilizando a regra de 3. 60% de 25, eu sempre vou pensar assim, qual é o meu total? Quem é o meu 100%? É o 25, certo? Então, vai ficar assim, 25
corresponde a 100%. Eu quero 60%, então x corresponde a 60%, tá? É muito importante que vocês sempre coloquem o número embaixo de número e porcentagem embaixo de porcentagem, tá? Não poderia pôr o 60 embaixo do 25, por exemplo, tá? Porcentagem embaixo de porcentagem. Multiplique em cruz. Regra de 3 que envolve porcentagem é sempre multiplicando em cruz, tá? Então, vai ficar 100 vezes x igual a 25 vezes 60. Faz aqui, vou fazer num cantinho. 25 vezes 60, faz 25 vezes 6, depois só acrescenta um zero. 6 vezes 5 é 30, 6 vezes 2, 12, mais 3, 15. Aí, como era 60, põe mais um zero aqui, então é 1.500. Então, 1.500. Passa o 100 dividindo. 1.500 dividido por 100 dá para cortar os dois zeros. Então, x é igual a 15. Isso significa que 60% de 25 é 15, tá? Então, a gente fez aí usando a regra de 3. Bom, se eu tiver um outro tipo de pergunta, essa já é um pouco diferente dos exemplos que a gente fez. 27 corresponde a 30% de qual número? Perceba que ele não está pedindo 30% de 27. O 27 é o meu resultado. Então, 30% de x é igual a 27. Como que eu resolvo isso utilizando a regra de 3? Eu não sei qual é o meu número, né? Qual é o meu total, é justamente o que eu quero descobrir. Então, eu vou chamar ele de x. Esse número é o meu 100%. Ele é o meu total, que é o que eu quero descobrir. Então, x corresponde a 100%. E o 27 corresponde a 30%. Tá vendo? Diferente do anterior, ó. Aqui eu quero descobrir o 100%. Multiplique em cruz. Então, vai ficar x vezes 30, 30x, igual a 27 vezes 100, que dá 2.700. Passa o 30 dividindo. 2.700 dividido por 30, dá pra gente cortar um zero. Olha só, 27 dividido por 3 é 9, então 270 por 3 é 90. Pronto, esse é o meu número, esse é o meu total. Então, 27% não, 30% de 90 é igual a 27, tá? Deixa eu arrumar esse 9 aqui, que não tá muito bom. Muito bem. E o último exemplo. 240 corresponde a que porcentagem de 600? Tá vendo que aí é uma outra pergunta. Ele deu o total, ele deu o meu número e agora ele quer saber qual é a porcentagem. Então, 240 é quantos por cento de 600? Dá para fazer também por regra de 3. 600 é o meu total, então 600 é o meu 100%. 240 é x%. Lembra que eu falei? Sempre número embaixo de número, porcentagem embaixo de porcentagem. Como eu quero a porcentagem, tem que estar embaixo do 100%. Multiplique em cruz. Então, vai ser 600 vezes x, 600x, igual a 240 vezes 100. Acrescento aqui 2 zeros, vai ficar 24.000. Passa o 600 dividindo. Corta aqui 2 zeros. 24 dividido por 6 dá 4, então 240 dividido por 6 dá 40. 40%, tá? Então, 40% de 600 é igual a 240. É isso, pessoal. Espero que tenha dado uma clareada aí, que vocês tenham entendido. Pratiquem, tá? Normalmente, vocês podem escolher o método que vocês preferem. Ou regra de 3, ou decimal, ou a fração, tá? Em alguns casos, um método fica mais fácil que o outro, mas normalmente vocês podem realmente escolher qual vocês acham mais fácil, tá bom? Então é isso. Se você gostou, deixa o like no vídeo e até o próximo vídeo.